Nós estamos celebrando a festa da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. É interessante observar a palavra coração, que na história humana, na filosofia, em todo aspecto humano da história, o coração representa a intimidade da vida, a intimidade do ser humano. Deus também tem coração, e o coração de Deus é o que nós vamos ver nesta celebração, cujas leituras nos vão falar das intenções, da intimidade de Deus, dos planos de Deus para com o ser humano. Nós estamos dentro desse quadro humano. O coração é o centro, é o interior da vida. Então, foi na Idade Média que apareceu essa festa. A Idade Média, que tem muitos aspectos críticos, mas também foi aí que nasceram muitas realidades teológicas e bíblicas, muitas realidades da igreja. Foi aí que nasceu então a festa do coração de Jesus, quando se é chamado a observar o íntimo, a certeza do que Deus é. Aliás, quem é Deus? Deus é aquele que ama. Deus é amor, e esse amor se manifesta através de que maneira? No Antigo Testamento, sobretudo, a gente tem a ideia de que Deus está na lei. A lei do Antigo Testamento, tudo aquilo lá representava o pensamento de Deus, o sentimento de Deus. Na Idade Média, então, essa ideia aparece através da imagem do coração. O coração é o centro da vida humana. Deus tem um coração também. Deus tem suas intenções quando Ele se dirige a nós, quando Ele deixa seus mandamentos, quando Ele tem suas palavras até nós. Ele traz para nós a intenção de mostrar o que é que Ele tem dentro de si, o que é que Ele guarda da sua intimidade. A intimidade do homem vem através do coração. Então, dessa festa do coração de Jesus, nós vamos observar como é que nós somos chamados a amar. A leitura do livro do Deuteronômio, que é um livro lá do Antigo Testamento, que tem uma maneira diferente de contemplar a lei como livro da aliança, que foi descoberto no Templo de Jerusalém no século XVIII, do reinado de Josias, mais ou menos nos anos 622 a.C. Então, esse livro não mostra a lei por ela mesma, mas mostra a lei como uma maneira de entender o coração de Deus. Como é que Deus nos ama? O que é que Ele quer de nós? Qual é o seu jeito de estar presente na nossa vida? Quando você ler o livro do Deuteronômio, observe que ali há uma teologia da lei, há uma teologia da aliança, há uma teologia mostrando o pensamento de Deus. Todo o povo é chamado a amar a Deus, observando
o que ele é em si. Ele tem o seu povo, ele ama o seu povo, ele tem a sua lei, ele conversa, ele direciona o seu povo e ele tem uma maneira de mostrar o seu coração para esse povo. Moisés será o grande interlocutor de Deus durante aquele tempo do Antigo Testamento. É a Moisés que Deus vai se dirigir, revelando paulatinamente a sua vontade, os seus desejos, o que ele deseja desse povo querido que ele coloca na história e o dirige na história humana para que ele seja gente, para que esse povo tenha consciência do seu ser de povo santo, chamado a se consagrar ao Senhor. É um povo santo de Deus. E esse povo santo tem uma ideia assim de ser um povo separado dos outros, porque a santidade constitui uma essência de Deus que chama seus filhos para serem iguais a Ele. Fica, no entanto, claro no texto que o único responsável pela eleição de Israel é Deus. Não foi Israel que se consagrou ao serviço de Deus, ou que se elevou até Deus. Foi Deus que, por sua intercessão, nos fez acompanhar o seu histórico. Segundo a catequese do autor do Deuteronômio, a eleição divina de Israel não se baseia na sua grandeza ou no poder. É diferente. Quanto mais a gente observa a presença de Deus, a gente é chamado a observá-lo através do seu jeito grandioso, carinhoso, seu jeito amoroso de ser. Deus nos ama ao nos escolher para seguir o seu caminho. Essa catequese põe em relevo, sobretudo, o amor de Deus. O catequista é aquele que contempla abismado a imagem de um Deus de amor, de bondade, de carinho, de ternura, um Deus que nos ama de fato e nos chama a viver o dia a dia. A primeira leitura da missa de hoje, nos coloca esse texto do Deuteronômio. Nós vamos encontrar também na missa de hoje texto do Evangelho de João. João é o evangelista por excelência do amor. É ele que participa da experiência de um Deus que é amor, de um Deus que fala a palavra do amor, fala com carinho a todos os homens e nos chama a um compromisso do amor. Se Deus é amor, aqueles que nasceram de Deus e que são de Deus devem viver esse amor. Se Deus nos amou, também nós devemos nos amar uns aos outros, diz o texto do Evangelho. Então é esse comprometimento de um Deus que se revela amoroso que nos chama a viver no amor. E nós seremos filhos do amor, filhos de Deus, quando tivermos assumido esse amor dentro de nós. Ele nos coloca dentro de uma dinâmica de vida nova, convidando-nos a rejeitar toda forma de egoísmo, ao orgulho,
autossuficiência e a viver a comunhão com Deus e com os irmãos. Com o amor que Deus tem por nós, assim nós também devemos ter. Viver no amor é, assim dizendo, escolher Deus como centro da vida. Permanecer em Deus é viver em comunhão com Ele. Viver em comunhão com Ele é colocá-lo no centro da nossa vida, do nosso pensamento, direcionar a Ele a nossa vida. A leitura da carta de São João, que está nessa missa, vai falar que Deus é amor e Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao nosso encontro, ele representa o projeto do Pai. Jesus é a imagem mais concreta de um Deus que nos ama. Então isso é importante que nós guardemos. E no Evangelho nós vamos encontrar, sobretudo, o ambiente que é próprio de João, embora o Evangelho seja hoje o Evangelho de Mateus. Jesus coloca algumas sentenças perguntando nesse Evangelho sobre a nossa posição, o nosso colocar-se diante de Deus. Primeiramente, ele compara as cidades de Corozaim, Betsaida, Cafarnaum, que fizeram, cada uma delas, o seu compromisso com um Deus que não é verdadeiro. E nós somos chamados a assumir a imagem de um Deus verdadeiro, de um Deus do amor, de um Deus que se compromete com o ser humano. Mateus coloca que os sábios e inteligentes, no dizer do Evangelho, não são aqueles que têm mais inteligência na vida da comunidade, mas são aqueles fariseus, doutores da lei, que têm uma forma própria de conceber a Deus e de se vangloriarem no mundo como aqueles que amam a Deus. Jesus vai dizer que não são eles que amam a Deus. Serão os pequeninos, os pobres, os marginalizados, os doentes, os publicanos, que são os pagãos, as mulheres de má vida, o povo da terra, são esses que serão chamados a caminhar pelos caminhos da Galileia como malditos pela lei aos olhos daqueles que vivem ao redor. No entanto, são eles que guardam uma fidelidade maior a Deus. São eles, sim, que são os sábios, inteligentes, e que são os pequeninos de Deus. Deus ama a esses, principalmente a eles. Ama a esses pequeninos, porque eles conhecem a Deus no íntimo do amor, na intimidade do amor, na graça de uma vida entregue ao amor. Jesus deixa claro que quem quiser fazer parte, ou quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus, tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o Filho e só ele tem uma experiência profunda de intimidade com Deus. Somente Jesus poderá nos fazer conhecer o verdadeiro Deus. É assim que essa terceira sentença, terceira colocação e provocação de Jesus é um convite a ir ao encontro de Jesus e aceitar a sua proposta.
É Jesus quem nos convida. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. É Jesus que nos convida a tomar o seu caminho, que é um caminho pesado, aparentemente pesado, mas é um caminho glorioso, que nos levará certamente à alegria final do reino de Deus. Nessa realidade, nós vamos considerar o jugo pesadíssimo, é verdade. Os judeus tinham a preocupação de seguir 613 mandamentos da lei escrita e oral, e criavam consciências pesadas, atormentadas. Jesus, pelo contrário, nos convida a viver a beleza e a leveza do amor. Aquele que segue o Evangelho não é um escravo da lei. Ele é alguém que se liberta plenamente quando aceita o amor como forma de chegar perto de Deus, de chegar próximo dos irmãos. Jesus nos garante que Deus nos dá o reino dessa forma. É assim que nós chegaremos ao reino. E esse reino é dos pobres, é dos débeis, é dos marginalizados, é dos que têm fome e sede de justiça. E aí você se lembra das bem-aventuranças que Jesus, no Evangelho de Mateus, explica. Então é ali que está a beleza, a identidade de quem consegue compreender o reino e o caminho de Jesus. A proposta do reino destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção, é verdade. No entanto, são os pobres, os débeis, aqueles que já são desesperados aqui na vida, que não têm um socorro humano, são eles que são chamados a seguir o caminho de Deus. Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo, os pobres e oprimidos serão chamados de bem-aventurados, filhos de Deus, bem-aventurados. Somos nós, quando Jesus nos diz que nós somos bem-aventurados, porque nós seguimos o reino. Você hoje que celebra a festa do coração de Jesus, se lembre de contemplar a ideia, a imagem do coração como o centro da vida. O homem que tem coração é o homem que sabe amar, que guarda no coração a imagem do irmão. O pobre, no Evangelho, é aquele que fez uma opção por Deus. O mais importante para ele é Deus. E ele sabe que vivendo assim, ele é capaz de seguir a Jesus. E só aí nós nos tornaremos, nós seremos chamados filhos de Deus. Esse é o Evangelho de hoje, esta é a mensagem da festa do coração de Jesus, a quem somos chamados a olhar, a conhecer melhor e a viver esse coração, voltando-nos plenamente para Deus através do nosso amor aos nossos irmãos.